Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets. Eu me chamo Fernando e hoje eu vim trazer para vocês mais uma videoaula de Excel VBA. Eu vou apresentar para vocês como que vocês vão conseguir criar cartas, documentos, relatórios personalizados com base em dados selecionados em uma planilha do Excel. Então, basicamente, o que a gente vai aprender hoje, a gente tem aqui uma planilha de exemplo, tá? Então, vocês conseguem ver que tem diversos dados aqui e a gente vai utilizar esses dados para poder gerar cartas, documentos, cartas de cobrança, notificações, isso tudo utilizando o VBA, tá? Bom, o porquê que eu estou trazendo isso aqui? Não há muito tempo, né, eu tinha uma das minhas rotinas profissionais era gerar cerca de 4.000 a 5.000 cartas em um determinado dia para poder fazer o envio dessas cartas por e-mail. Né? Então, havia uma necessidade de gerar essas cartas e esse processo ele era feito anteriormente manualmente. Né? Então, quando a gente tinha uma carta, e aqui eu tenho um exemplo de carta para poder demonstrar para vocês, eu vou abrir ela aqui, uma carta modelo. A gente tinha uma carta modelo, essa carta modelo ela era fornecida pela empresa, pelo RH, pelo setor de cobrança, enfim, e a gente tinha que utilizar essa carta modelo e personalizar ela de acordo com os dados da pessoa de interesse, né, que iria receber essa carta. E esse era um processo, claro, que muito oneroso, manual. E a ideia foi criar alternativas para que a gente tenha uma criação de maneira automatizada. Né? Então, esse é o propósito do VBA. É justamente que a gente fazer com que nós consigamos atualizar, né, fazer rotinas repetitivas, rotinas que exigem um trabalho braçal, isso através de lógica de programação. Tá? E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vejam bem que a gente tem uma carta, é uma carta padrão, onde aqui eu tenho prezado, e aqui está nome do candidato, então aqui seria o campo para substituir pelo nome do candidato, pelo nome da pessoa, da pessoa que está sendo cobrada, do credor, da pessoa que está sendo comunicada, da empresa, enfim. E a gente vai tendo outros dados aqui que são dados variáveis. Né? Você pode ver que o conteúdo da carta ele sempre vai se repetir, com grande satisfação tal. E aqui eu coloquei uma carta de comunicação de aprovação de emprego. Tá? Seria o exemplo aqui lúdico para a gente aprender um pouco da lógica, mas claro que você vai poder aí na sua necessidade fazer as suas respectivas adaptações. Então vamos lá, é com grande satisfação que escrevemos para informar a candidatura foi selecionada, você foi contratado para a vaga do cargo tal na nossa empresa, então o cargo vai estar aqui, o setor será X, você terá a oportunidade de trabalhar no ambiente, tal, 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 tal. O valor de salário também é uma outra variável. Benefícios, se houver, eu vou tirar isso aqui. Você terá direito a benefícios adicionais, vou deixar assim, só. Gostaríamos de informar o número do registro, a data de início. Ok. Então, basicamente, a carta ela se mantém. Eu acho que eu não tenho cargo aqui na minha base de dados. Deixa eu olhar aqui. Não, tenho só o setor, não tenho cargo. Então, vou tirar essa parte daqui. A vaga pretendida em nossa empresa. Beleza. E essa parte vai continuar sendo uma parte estática daqui da nossa carta. Então, tudo que está entre colchetes, eu estou utilizando como codificação para eu identificar que é isso que o Excel vai substituir por essas informações aqui, que o VBA vai substituir pelo nome completo, número de registro, data de nascimento, idade, setor, salário, data de início, enfim. Eu poderia utilizar qualquer outra codificação aqui. O importante é que a gente utilize alguma coisa que diferencie. Como, por exemplo, aqui eu estou deixando entre dois colchetes. Eu poderia deixar com um jogo da velha na frente, um jogo da velha no início, uma palavra-chave. Então, preciso ter uma palavra-chave única nesse documento, porque ela vai ser substituída pelos dados que estão no Excel. Tá? Então, assim, você já conhece um pouco da carta, vamos deixar de lenga-lenga e vamos seguir aqui com o processo de criação. Então, suponhamos aí que você baixou do relatório da sua empresa, de um sistema da sua empresa, um relatório com dados das pessoas que você precisa notificar, que você precisa encaminhar uma documentação. E esses dados são nome completo ou qualquer outro dado que venha calhar. Tá? Eu estou utilizando aqui como exemplo esses dados aqui, dados fictícios, mas você vai poder utilizar qualquer outro dado que venha a calhar para a sua necessidade. Tá? Antes da gente prosseguir aqui com a aula, eu vou convidar vocês
a se inscreverem no canal, a curtir esse vídeo, se for útil para você, deixar o seu comentário, sua sugestão, eu leio todos, e participar do nosso grupo do Telegram, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição. Lá é um grupo cujo o propósito é a gente poder trocar experiências, não só vocês diretamente comigo, mas com outras pessoas. Aqui como eu canso de dizer que aqui no canal da Organic Cheats nós temos inscritos que têm um conhecimento bem além do meu. Então, esses inscritos também podem, com certeza, ajudar, né? Podem e ajudam, né, geralmente, a esclarecer as dúvidas, e esse é o propósito, né? O propósito é a gente poder aí se ajudar. E eu aprendo muito com eles, aprendo muito com vocês, e acredito que também posso cooperar um pouco aí, esclarecendo um pouco da dúvida de vocês, tá bom? Então, por favor, se inscreve lá, acessa lá o grupo lá, se inscreve aí no canal e vamos dar prosseguimento com a aula, tá? Em relação ao curso também de VBA, vou deixar um link na descrição de um curso que eu indico, né? O curso que eu conheço em si, um curso completo que vai trazer a formação completa de VBA do início ao fim. Vou deixar o link aí na descrição também para quem tiver interesse, quem quiser analisar lá, verificar, um investimento bem ok, né? Dá para parcelar, seria basicamente uma mensalidade de um curso, na verdade bem mais barato, né, que uma mensalidade de um curso, e um conteúdo muito da hora do meu amigo do Nascimento, que é parceiro aqui do canal, tá? Então vamos dar prosseguimento aqui na aula, né? Já dei os recados que gostaria de dar, vamos seguir aqui. Então eu tenho esses registros aqui, eles estão tabelados, e a gente aqui no Excel consegue trabalhar melhor com uma tabela de dados. Então suponhamos que eu já fiz toda a limpeza aí dos dados, e a gente vai partir para o nosso código. Então eu tenho aqui um módulo qualquer, né? Então você pode vir aí e criar um módulo qualquer, e você já cria uma rotina. Eu vou criar uma rotina aqui do zero, criar cartas, ok? Então você coloca aí um subcriar cartas, deixa eu aumentar aqui um pouco a visualização aqui, para ficar melhor para vocês, tá? Então vou colocar aqui, ok, beleza, subcriar cartas, tá? Então com esse subcriar cartas, a gente vai começar a fazer algumas declarações de variáveis para dar início aí ao nosso projeto. Antes disso, eu vou vir aqui em ferramentas, referências, e você vai procurar em ordem alfabética essa referência, Microsoft Word 16.0, ou outra versão que tenha aí instalado no seu computador, tá? Mas seria essa biblioteca aqui da Microsoft Word. Desculpa, você vai habilitar ela e vai dar um OK, e aí a gente já pode começar a escrever o nosso código. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma variável que eu vou chamar de obj, de objeto, doc, que vai ser o nosso documento, e vou chamar ele, vou declarar que ele é um objeto, object. Beleza? E aí, aqui é só o nome de variáveis, você pode alterar aí. Eu vou deixar também o link na descrição para vocês acessarem esse código, tá? E aí reaproveitarem ele de acordo com a necessidade de vocês. Vou colocar aqui um DIN, obj, range, sim, vou colocar obj range, não, acho que eu não vou precisar não. Se eu precisar, depois eu venho aqui e crio essa variável, tá? Então vou colocar aqui um DIN i as integer, então i vai ser um número inteiro, e aí beleza, essas duas variáveis que eu vou trabalhar por hora. Então aqui eu vou setar esse meu objeto, o que for objeto aqui no Excel, esse obj.doc aqui, nele, para abrir um objeto dentro dessa variável, né? Então ele vai ser igual a um create object, e aqui o objeto que a gente vai criar é um word.application. Beleza? Então, ou seja, eu estou declarando que esse obj.doc é um objeto, e esse objeto ele vai ser um objeto Word Application, né? Uma aplicação do Word. Ok? E aqui eu posso colocar que esse meu objeto, doc.visible vai ser igual a true. Ok? Vamos ver se está funcionando. Está criando o objeto e criou um objeto Word. Então, está funcionando perfeitamente aqui. E aí eu vou começar fazendo um código que eu utilizo muito aqui nos meus projetos, que é um última linha, ou ultilin,
tá? Ultilim de última linha. Então, uma variável, posso din ultilim as long, tá? Não gosto de colocar integer, porque integer tem um limite de 32 mil e alguma coisa, e pode ser que vocês aí vão trabalhar com mais do que isso, talvez, quem sabe. Então, a última linha, ela vai ser igual a cells, rows, count, então, eu vou contar quantas linhas tem na minha coluna 1, né? Vou lá para a última linha da minha coluna 1, e lá eu vou dar um end xl up ponto row. Então, basicamente, o que eu estou pedindo para ele fazer aqui? Essa variável vai ser a variável que vai armazenar a minha última linha preenchida aqui no Excel. Então, eu vou pegar nessa minha linha, nessa minha coluna A aqui, da célula selecionada, da planilha selecionada, e aí ele vai lá para baixo, vai vir aqui para a última linha, e ele vai dar um Ctrl para cima. Então, ele vai identificar qual a linha que parou. No caso, a linha 98, e a gente consegue achar qual a última linha preenchida. E aqui vai dar 98. Então, posso colocar aqui um debug.print ultilim, ok? E aí, se eu executar isso aqui, ó, veja que ele respondeu 98, está funcionando, ele está pegando a última linha preenchida aí da minha célula atual, tá? Então, beleza. Vamos dar prosseguimento aqui. Então, agora, eu vou fazer um looping por todas essas linhas, porque em cada linha eu vou querer que ele gere uma carta diferente, tá? Então, eu vou começar fazendo um looping. Eu vou fazer uma estrutura de looping for, que eu acho mais simples. For i igual a 2. Então, ou seja, eu estou falando que i ele vai ser o meu contador. Ele começa da linha 2 e vai até to ultilim, até minha última linha. Então, basicamente, eu estou dizendo aqui, ó, Excel, você vai começar a rodar do 2 até o ultilim, e o ultilim aqui vai estar como 98. Então, ele vai do 2 até o 98, é justamente aqui, ó, do 2 até o 98. Se não tiver cabeçalho, ou se o cabeçalho tiver mais de uma linha, você vai adaptar aí no seu código também, tá? E aqui, por último, eu vou colocar um next i, para ele, do final dessa instrução aqui, e para o próximo número, tá? Tá, aqui eu vou mudar, eu vou criar uma outra variável chamada obj_word. Então, o obj_word, que vai ser a minha aplicação Word, tá? Obj_word, que vai ser a minha aplicação Word. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou criar outra variável, vou setar uma variável que vai ser a minha obj_doc. Então, na verdade, o meu documento ele vai ser outra coisa, tá? O Word é a aplicação Word e meu documento é o documento que eu quero abrir nessa aplicação Word, tá? Então, ele vai ser aqui igual obj_word, que é a minha aplicação Word, ponto documents, ponto open, tá? Então, aqui dentro, eu vou pedir para ele abrir um documento no meu obj_word, na minha aplicação Word. E aqui eu posso passar o caminho completo da minha aplicação, então posso vir aqui na minha pasta, vir aqui na carta, clicar com o botão direito e vir aqui em copiar como caminho, Ctrl Shift C, e aí ele já traz com aspas, tá? E colar aqui, poderia fazer assim, ou poderia simplesmente utilizar this workbook, .path, que seria a pasta dessa minha planilha, e concatenar com o restante, que é o nome da carta aqui, ó. Aqui, ó, contrabarra o nome da carta, tá? Então, ou seja, desde que a minha planilha esteja no mesmo endereço que a carta, tá? Então, eu poderia fazer dessa forma. E aí, beleza. Aqui ele vai abrir o meu documento. Então, se eu pegar aqui, deixa eu fechar isso aqui.
e se a gente for executando com F8 para depurar linha por linha, então veja aqui, ele abriu o Word, deixa eu colocar aqui de lado, beleza, ele abriu o Word, e se eu der um outro F8, ele vai abrir a minha carta. Então, a gente consegue ver que está funcionando. Então, ele vai abrir de novo a carta, e assim ele vai abrindo toda hora a carta novamente, tá? Então, deixa eu fechar aqui, e a gente continua dando prosseguimento ao nosso código. Tá? Não precisa se preocupar, estou explicando linha por linha o código com vocês, comentando, mas o código vai estar disponível aí no nosso site, no site da Organic Sheets. Tá? Vocês vão conseguir acessar por lá para poder analisar linha por linha e fazer as adaptações de vocês. E aqui basicamente é o que a gente vai utilizar, o bjdoc, o meu documento, ponto application, ponto selection, ponto find, ponto text, ok? Igual alguma coisa. E aqui, depois eu vou colocar a mesma coisa, só que execute, find, execute, ok? E por fim, eu vou colocar isso daqui, selection, ponto range, igual active sheets, ponto cells, e aqui vai ser o meu i, e minha coluna, ponto value, ok? Então vamos explicar isso que eu fiz aqui agora, tá? E essa instrução aqui que vocês vão utilizar. Então estou pegando aquele meu documento que foi aberto, e eu estou pedindo para a aplicação, no caso a aplicação que está conduzindo esse documento, que é o Word, ele selecionar, né, um texto, ele vai buscar um find, o método find ele vai buscar um determinado texto que eu recomendar. Depois que ele achou esse texto, ele vai executar essa procura. Depois que eu passei o parâmetro do texto, ele vai executar essa procura. Depois que ele executar essa procura, eu peço para ele inverter, para ele substituir. Então, basicamente, ele vai substituir aquilo que ele achou pelo que tiver na minha planilha atual. Na linha que eu estiver, então ele vai começar da linha 2, então linha 2, linha 3, e coluna que eu quero, que eu vou indicar aqui. No caso, a coluna 1 da minha planilha, ela é o nome completo. Então, ou seja, lá na minha carta, vamos pegar aqui a carta. Lá na minha carta, o que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui no lugar do nome do candidato. Então, vou pegar toda essa parte do texto aqui. Nome do candidato. Vou colocá-la aqui dentro das minhas aspas. Então, o que eu estou fazendo? Ele vai rodar o meu texto por completo. Quando ele achar aqui nome do candidato, com essas aspas aqui, ele vai executar a alteração pelo nome que está aqui na linha 2, no caso, a primeira linha vai ser a 2, coluna 1. Esse nome aqui, ó, linha 2, coluna 1, Cecília Nabo. Depois ele vai procurar para o João Sadib, e assim sucessivamente, tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar essas 3 linhas de código para todos os nomes que eu quero substituir, todas as palavras-chave de lá no meu documento que eu quero substituir. Então, esse daqui é o nome completo. Ok. Agora a gente vai fazer outro aqui. Deixa eu ver aqui. Vou copiar toda a instrução. Deixa eu ver o que mais. A gente vai colocar o setor da pessoa. Então, vou pegar aqui, que está aqui, ó, setor. Vou executar o setor. E aí o setor está onde? Vai estar na linha que eu estiver. A linha é uma variável. O setor está na minha coluna número 5. Coluna E. Então, o setor vai ser aqui 5. Beleza? Então, vou procurar no documento setor. E vou substituir pelo que tiver na minha coluna número 5 na linha que eu estiver. Ah, beleza. Vamos fazer o próximo aqui. Salário. Valor de salário. Beleza. Vou vir aqui, vou procurar lá no meu documento o valor do salário. Se eu achar o valor do salário, eu vou substituir por qual coluna? Coluna 6, F. E aí aqui tem um pequeno detalhe. Se vocês olharem aqui, eu tenho aqui valor do salário, eu já coloquei o RS antes no meu documento. Eu posso fazer assim, tá? Sem problema nenhum. Ou, basicamente, eu posso vir e fazer uma conversão de valores diretamente aqui
colocando ou na minha planilha, colocando em formato de moeda, ou poderia fazer aqui, colocando um formats, currency, formato moeda, e colocar isso dentro do formato currency, né? Alterar aí para o formato moeda. Então, pode fazer de qualquer maneira que vocês preferirem. Vamos executar aqui de novo. Deixa eu colocar aqui na lateral, colocar meu documento aqui. Deixa eu fechar ele e vou executando com F8, tá? F8, F8. Criei um documento Word, deixei ele visível. Então tá aqui. Tá, beleza, por enquanto tá ok. Coloquei ele para contar minha quantidade de linhas 98. Começa. Ele vai abrir o documento, beleza? E ele vai procurar o nome do candidato. Ele vai executar, achou, ó, executou a seleção do nome do candidato. Ele vai substituir pelo que está na minha planilha. Virou Cecília Naba, beleza? Agora ele vai fazer pelo setor, ele vai procurar esse texto aqui, vai executar, achou e trocar por compras. Setor será o de compras, beleza? E depois ele vai procurar aqui salário, vai executar e trocou por R$ 440. R$ 4.400, tá? Então, é basicamente isso. Por enquanto ele está substituindo. Aí se a gente for para o próximo, ele vai trocando aqui. No caso aqui, ele não está trocando por quê? Por que ele não está fazendo a troca? Ele está só executando. Porque ele não está achando mais o nome, né, nome completo, não está achando mais nada aqui. Deixa eu fechar sem salvar, para a gente não perder a nossa carta padrão. Então, a gente vai precisar aqui, depois de cada execução, fechar o nosso arquivo, tá? Deixa eu terminar aqui de criar aqui. Então, esse daqui é salário. Beleza. E aí, salário, eu vou lá na minha carta, para a gente deixar um negócio bonito, tá? E vou tirar aquele R cifrão aqui. Vou deixar aqui só o valor de salário. Tá? Vou salvar. Beleza. E aqui eu vou colocar aquilo que eu falei, um format currency. Beleza. Com 2 casas decimais. Ok. Então, vai ser salário. E aí, vamos ver aqui no nosso documento. Eu fechei, né? Deixa eu abrir aqui de novo para a gente poder ver o que mais tem. Salário, tem o número do registro. Vamos copiar aqui, número do registro. O que mais que a gente tem? E a data de início. Acho que é só isso. Beleza, data de início. Então, tem mais 2 registros aqui para fazer. Então, vamos lá. Matrícula. Se matrícula, eu vou procurar o que tiver aqui, número de registro. E vou substituir pela coluna número 2. Coluna B é o número do meu registro. Então, aqui não é mais formato currency. Deixa eu pegar aqui e tirar, porque a gente não está falando de moeda. A gente está falando aqui da coluna número 2. Vai ser um número qualquer de registro. Tá? E, por fim, eu vou fazer aqui para data de início. Ok? Selecionar aqui. A data de início é o último registro, se não me engano. A data de início é G. Então, é na 7. Beleza. Então, perfeito. Até então, ele está fazendo tudo certinho. Ele está fazendo todo esse processo e salvando. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso exportar esse documento. Então, toda vez que eu altero os dados, depois que eu altero esses dados aqui, eu preciso exportar esse documento como PDF. Tá? Então, eu vou fazer a exportação desse documento como PDF para a gente poder aí dar seguimento. Então, primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou criar uma variável chamada nome doc. Esse nome doc ele vai receber o thisworkbook.pf, fazer a mesma coisa que aqui, ó. thisworkbook.pf e aqui no e, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta, uma contrabarra e concatenar com o nome do candidato. Então, e 1. Ok? Value. E isso tudo eu vou concatenar com e
aspas, ponto PDF. Que aí a gente tem o nome do documento certinho, com o final terminando em ponto PDF, tá? Beleza, isso, aqui tá NomaDoc, tá? Então é NomeDoc. Isso já faz ele salvar? Não. Simplesmente estou armazenando uma string aqui, que seria o caminho, no lugar aqui do NomeDoc. Agora eu preciso criar com obj.doc, que é o documento que a gente está utilizando, eu preciso criar um ponto export as fixed format, ok? E aí, ó, que eu vou colocar um output file name, dois pontos, igual, e aqui eu passo o nome do arquivo que eu quero que ele saia. Vou colocar ok, ponto. Formato, eu passo o segundo parâmetro que é o formato. Então é esse formato aqui, ó. Export format, WD export format PDF, tá? Por fim não, vamos lá. E isso aqui para ter a quebra de linha, tá? Continua escrevendo o mesmo código. O próximo parâmetro é o Open After Exportado. Eu quero abrir depois de exportado? False. E eu vou passar logo todo o restante aqui. Essa parte daqui não vale a pena a gente ficar... deixa eu tirar essa quebra de linha que eu acho que foi melhor. Isso, pronto, foi. Então, beleza. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para o meu documento exportar esse documento, eu passo o nome dele aqui certinho, passo o formato, digo para ele não abrir depois de cada exportação, passo aqui uma otimização em relação a print, né, em relação à área em si, e exportar todo o documento, independente da quantidade de páginas que tem. Então, beleza. Então, fiz a exportação do documento, aí sim eu salvei esse documento, e depois eu vou colocar um obj doc.close para ele fechar o documento e vou colocar ainda um save changes, escolhas de salvamento, dois pontos igual a false, para ele não perguntar se deseja salvar o arquivo, né? Então ele geralmente ele pergunta se você deseja salvar o arquivo após fechar. Eu vou deixar aqui para ele não fazer essa pergunta. Por fim, depois que eu terminar toda a execução, o que eu vou fazer? Eu vou criar um OBJ Word, né, que é a nossa aplicação, vou dar um kit, um kit para ele poder fechar a aplicação, e depois esse objeto eu vou setar ele como nothing, né, nada, para liberar aí a memória do computador, para não ficar armazenando esse objeto aqui, essa variável, enfim, especificamente. Bom, é basicamente isso, o código, ele já está pronto. A nossa carta já vai substituir o nome completo, setor, o salário, a matrícula e a data de início de cada funcionário e vai gerar as suas respectivas cartas, tá? Vamos lá dar uma olhadinha? Ó. Então vamos lá, eu vou salvar aqui essa minha carta, isso tudo na mesma pasta, tá? Então vamos lá, vou dar um F8 aqui e a gente coloca tudo para executar logo em seguida, tá? Então, ó, ele carregou o documento. E aí ele vai trocar o nome do candidato, o setor de compras, o salário, eu vejo que ele colocou no formato de moeda certinho, a matrícula, então colocou aqui, e a data de início. Então, beleza, ele coloquei para exportar, documento fechou, vai para a próxima. A próxima ele vai abrir de novo o documento, padrão, e aí vai fazer as substituições. Segundo é João Sadib, ele vai para o setor comercial, o salário inicial dele é 4.800, a matrícula é essa, e a data de início, né, marcada de início, vai ser aí no final do mês, vamos exportar, e aí ele vai abrir outro documento e vai fazer isso para o terceiro agora, e assim sucessivamente. E se a gente ver aqui, ele está exportando. Cecília Nabo aqui, eu posso abrir a carta, ó, então está aqui certinho a carta dela, posso abrir a carta do João Sadib, e ok, tá? Tá certinho. O que eu posso fazer aqui agora? Vou fechar excluir essas duas e vou deixar o Excel gerar
automaticamente para a gente ver mais ou menos quanto tempo levaria aí para poder gerar essas cartas. Então imagina que você tem 98, aqui eu estou usando um exemplo de 98, mas pode ser aí que você tenha uma necessidade de gerar 50, 60, 70 ou até 4.000, como era o meu caso profissionalmente de ter que fazer, né? Então eu vou clicar aqui, vou deixar executar e a gente vai acompanhando aqui. Ó. Então ele executou a primeira, ele executou a segunda, executou a terceira, a quarta, a quinta e assim ele vai gerando, tá? Ó, se você ver aqui a pasta, ele vai gerando isso automaticamente. Então são esse tipo de coisa que vai gerar aí um efeito uau no seu gestor, né? O seu gestor, pensando que você vai fazer isso manualmente, é importante que você mostre isso para ele, mostre o quão útil pode ser aí a utilização do VBA, o quão útil pode ser o aprimoramento nessa linguagem de programação. Claro, tem várias outras linguagens que possam ajudar no seu dia a dia, mas o VBA é uma delas que não desaponta em relação à automatização de rotinas e processos. Tá? Então a gente já tem aqui, já a gente vai terminar, poderia ter colocado uma mensagem de finalização, um message box, não coloquei ali, mas basicamente eu consigo ver que ele está gerando aqui na minha pasta automaticamente todos os PDFs, né? Eu vou abrir esse daqui para a gente ver. Então, ó, Felipe Rusas, ele vai começar com o salário, vai no setor de compras também, o salário de 6.200, a matrícula de AX e a data de início aqui já prevista. Isabela Lanac. Então tem aqui, ó, matrícula, salário de 8.300, ela vai ser do administrativo, data de início no próximo mês. E assim vai, tá? Deixa eu ver aqui. Aí ele está em execução, não consigo ver em qual que está já. Mas a gente já tem quantos elementos? 59. Então vai para 90, 60 itens já, 61 e assim vai. Ele vai já concluir. É um código bem simples, a gente pode até tornar mais otimizado. Então ele depurou aqui, ó, a gente já estava no 65, tá? Nesse meio tempo. Uma coisa que eu poderia fazer é deixar esse word visible igual a false, para não aparecer o word, né? E assim a gente ter um pouco mais de rapidez na geração dos arquivos, tá? Deixa eu clicar aqui para ver o documento. Tá, então vamos lá, vou excluir todas essas cartas que a gente gerou, 63 cartas em poucos segundos aqui de aula, e vou colocar ele para gerar de novo, que aí vocês vão ver que a rapidez é um pouco maior. Então vamos lá. Então vou cancelar aqui, fim. Aqui ele está dizendo que o documento já estava aberto, tá? Então vou fechar aqui sem salvar, senão eu perco a carta original, ela já estava preenchida, e vou executar de novo. E aí sim, ele vai executar com um pouco mais de velocidade, tá? Porque a gente não está abrindo ali o documento Word visivelmente. Então a gente perde a gente ganha tempo nessa questão de perder um pouco do visual. Então veja que ele já tem 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ou seja, uma carta a cada segundo está sendo gerado, né? Dependendo da quantidade, do volume, vai demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, proporcionalmente, claro. Porém, já antecipem muito, já facilitem muito, né, o processo de geração de cartas. Outra coisa que vocês podem fazer é gerar um outro código que faça com que essas cartas já sejam disparadas por e-mail, através do Outlook. Tá? Se vocês tiverem interesse, eu trago na próxima aula isso, porque era complemento do que eu fazia, né? Eu gerava as cartas e, ao mesmo tempo, já encaminhava elas com um texto padrão ali em anexo por e-mail, tá bom? Se tiver interesse, deixa aí nos comentários que eu faço essa próxima aula aí com essa incrementação, tá? É isso, a aula de hoje é essa, vou deixar o link na descrição com o código. Qualquer dúvida que você tiver, sugestão, pode deixar aí nos comentários. Quem assistiu até agora, deixa aí um joinha no comentário, só para eu saber que vocês assistiram até o final, para saber se o conteúdo foi interessante mesmo. E fico à disposição de vocês aí para tirar dúvida, pessoal. Quem não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva e assista os outros vídeos também, que tem vídeo bem interessante aí no canal, tá bom? Fico por aqui, muito obrigado para você que assistiu e até a próxima semana. Valeu e tchau, tchau.